pessoal, o trecho musical da nossa introdução de hoje, e que ainda estamos ouvindo, é um coro de sacerdotes, que faz parte da ópera de Mozart intitulada A Flauta Mágica, que estreou em Viena no dia 30 de setembro de 1791, na última vez que Plutão transitava por Aquário. Não sei se todos sabem, mas Mozart era maçom e compôs grande parte das músicas que são executadas nos ritos daquela ordem até hoje, o que fica muito evidenciado principalmente no funeral maçônico. Ou seja, tais obras são verdadeiros mantras. Mozart tinha os nodos lunares ativados no eixo Virgem-Peixes, e esse eixo tem por desafio aliar a técnica perfeccionista ao sonho e à espiritualidade. Devido à sua grande rebeldia, que lhe causava bastante atrito com os maçons daquela época, porque não se conformava com o fato de que um ensinamento tão belo ficasse restrito apenas a poucos membros, acabou perdendo seu prestígio nas classes dominantes, que eram bastante influenciadas pelos membros daquela ordem, e na pior fase da sua vida, praticamente na miséria, vendo a morte se aproximar, resolveu que iria deixar como legado para a humanidade uma síntese de todo aquele conhecimento iniciático. Mozart, para muitos, pode até parecer uma coisa careta e antiquada, mas quando percebemos que ele foi um transgressor de sua época, essa visão inicial acaba mudando de aspecto, porque precisamos ver cada personagem de acordo com os olhos da sua época. Caso contrário, nos fica impossível compreender a sua importância. E assim, Mozart foi procurar um libretista, que era aquele que escrevia o texto a ser cantado na ópera em forma de versos, e que era seu companheiro de loja maçônica, e se chamava Emanuel Schikaneder, para juntos realizarem tal obra. Porém, como não havia incentivo para que aquele trabalho fosse levado aos grandes teatros, pelo fato de haverem perdido seus patrocinadores mais importantes que estavam ligados aos meios maçônicos da época, então Mozart e Emanuel resolveram levá-lo ao burlesco, ao povão, às pessoas mais simples e desprovidas daquele conhecimento iniciático que muitas vezes acaba se transformando em preconceito. E tal decisão constituiu uma grande afronta, uma pura transgressão a todas as regras vigentes daquela ordem e daquela época, onde toda a produção artística e musical era patrocinada e direcionada à elite. Por isso, quando tomou essa iniciativa, Mozart acabou sendo alertado por um cavaleiro que se apresentava sob uma capa preta, que o ameaçou de morte caso levasse adiante tal empreitada. Mas em resposta ao tal cavaleiro, Mozart começou a compor o próprio Requiem, a sua própria missa fúnebre. E pela sua ousadia, ele acabou sendo morto por um punhal Rosa-Cruz. Mas, sinceramente, só por essa história, Mozart é um dos meus heróis. Porque se não fosse por sua ousadia e desobediência, o mundo não teria acesso a tão magnífica ópera que acabou despertando tanta e tanta gente com as suas alegorias, relatando o processo iniciático dos protagonistas, que recebem o nome de Tamino e Papageno, em sua empreitada, partindo do mundo externo, que é regido pela rainha lunar ou da noite, ou mundo das emoções, rumo aos mundos interiores, da espiritualidade verdadeira, Agartha, o reino do sol, governado por Sarastro, como uma alegoria ao próprio rei do mundo. Mas, para que isso acontecesse, primeiramente os protagonistas seriam guiados por uma tríade superior, representada por 3 crianças. Na verdade, os emblemáticos 3 pontos maçônicos vão aparecer o tempo todo nessa composição, insinuados desde os 3 acordes de entrada até as 3 damas de negro como aspecto antagônico emocional das 3 crianças espirituais ou ligadas ao futuro já citadas. Na verdade, essa magnífica obra vai nos tratar da polaridade o tempo todo entre o humano e o divino, entre aquilo que queremos e sentimos e entre aquilo que verdadeiramente é. Através do seu enredo e da sua música, Mozart vai nos induzir a tal questionamento. Caso vocês ainda não tenham assistido, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse, porque realmente vale a pena
lembrando que é só ativar a legenda em português para melhor compreender o significado daquilo que nos é dito. Quando um feixe de luz atravessa o espaço, ele se decompõe inicialmente em três cores que chamamos primárias: o amarelo, o azul e o vermelho, que na linguagem teosófica vão ser associados às chamadas três gunas da manifestação: Sattva, relacionado ao espírito; Rajas, relacionado ao plano da alma; e Tamas, relacionado ao plano da matéria. Ou seja, tudo aquilo que existe na materialidade tem uma contraparte anímica e outra espiritual. Quando esse mesmo raio atravessa a atmosfera terrestre, ou se manifesta no mundo objetivo que conhecemos, então vão surgir as 7 cores do arco-íris. Se tomarmos esse raio de luz inicial como sendo Deus, por exemplo, ou algo semelhante, ao passar por essas etapas onde ele vai se subdividindo nos raios luzeiros para poder acontecer no mundo humano, ele precisa se manifestar conforme os desígnios que regem este nosso mundo, neste caso, exemplificados através das leis da ótica, referente à decomposição da luz, para que possa atingir, tocar o nosso plano objetivo. E nem ele pode escapar dessa regra, mesmo sendo Deus. Então, em linguagem teosófica, que já existia muito antes do desenvolvimento da física moderna, isso nos será dito da seguinte maneira: do uno trino surgem os 7 autogerados. E assim, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, lembrando sempre que ser semelhante não significa ser igual, este vai ser inicialmente trino, como espírito, alma e corpo, para em seguida esse corpo ser fragmentado em 7 outros subaspectos, manifestados através dos 7 chakras ou centros de forças que possuímos na nossa formação e que regem os nossos 7 corpos. O uno que vira trino para poder existir como setenário, estabelecendo essa sequência: 1, 3, 7, que nada mais é do que aquilo que chamamos lei. E tudo, absolutamente tudo, ao se manifestar de modo objetivo, obrigatoriamente precisa acontecer dessa maneira, conforme essa regra, de acordo com esse compasso numérico, e não há como uma luz se manifestar sem que ative as 7 cores do espectro. O mundo físico acontece dentro das leis da física e não há como transgredi-las. A gente até pode imaginar que um balão, um foguete ou avião seja capaz de se opor à lei da gravidade, mas sabemos que isso não acontece. Assim como o inexorável passar do tempo ao qual estamos atados, nada que existe foge da ação da lei do tempo ou da lei da gravidade. E o conjunto de todas essas leis físicas são expressões de uma lei maior, da qual vão derivar inclusive as leis espirituais do karma ou coisas semelhantes. Tanto o mundo espiritual quanto o humano acontecem dentro de uma mesma regra, dentro de um mesmo cânone, que chamamos lei. Se a gente lança algo para o alto, fatalmente esse algo cairá. E o fato dele cair não implica em nenhum tipo de castigo ou punição. É apenas uma consequência daquilo que a lei da gravidade determina para que aprendamos a lidar com ela. O mesmo em relação aos nossos atos. Não existe castigo, apenas consequência. Então fica difícil a gente conceber essa lei como sendo boa ou má. Ela simplesmente existe, independente do modo como a qualificamos. Para que algo exista fora da lei, seria necessário que tal existência fosse uma transgressão a todas as regras da manifestação, como se, por exemplo, uma criança nascesse sem antes ser concebida e gestada, o mesmo referente a qualquer outro tipo de vida. Quando um avatar vem para a Terra, ele vem para o cumprimento da lei e, portanto, está sujeito a ela. Quando falamos a respeito da queda dos anjos, expulsão do paraíso, do mito de Prometeu e coisas do tipo, na verdade estamos falando do modo como essa lei atua. Estamos falando da sua dinâmica evolutiva, que através da polaridade que erroneamente concebemos como sendo bem e mal, vai impulsionar a todo o processo evolutivo da consciência humana. Deste modo, a oposição faz parte da dinâmica da lei e, portanto, não está fora dela.
Se quisermos realmente evoluir espiritualmente, é importante que conheçamos a lei da polaridade sem julgar. Se a energia divina que chamamos de Deus e a tudo permeia no universo, e este é onipotente, onisciente e onipresente, pode existir algo inferior a ele que se opõe à sua vontade? Quando começamos a indagar essas questões com outros olhos, percebemos que o bem e o mal não existem, pelo menos do modo como concebemos nesse plano, já que eles são aspectos decorrentes da mecânica da própria manifestação, funcionando como uma espécie de reguladores kármicos. Aquilo que chamamos de bem é a consciência, e aquilo que chamamos de mal é a ignorância, que precisa ser superada até se transformar em consciência. Aquilo que chamamos de extinção do mal nada mais seria do que a conscientização da humanidade a respeito das leis divinas e não a extinção da polaridade. Desse modo, a missão dos verdadeiros centros espirituais seria trabalhar para o engrandecimento da consciência humana, impulsionando-a através da linguagem universal das artes, da beleza, da ciência e da cultura, e não criando grupos religiosos ou filosóficos ou iniciáticos voltados apenas para si mesmos, onde o conhecimento é secreto e restrito apenas aos seus membros, que ficam estudando desesperadamente, como se a assimilação do conhecimento fosse a sua única salvação e o único caminho. Quando a gente diz que a consciência é o bem e o mal é a ignorância, precisamos ter muito cuidado para não confundirmos conhecimento e informação com estado de consciência, o que nos torna presas fáceis para os sabichões que manipulam o conhecimento e a informação em benefício próprio, ou para a satisfação do próprio ego, demonstrando com isso o quanto estão afastados e muito da verdadeira consciência. Quando olhamos o mapa astral e vemos todos aqueles riscos vermelhos e azuis que representam os aspectos tensos e harmônicos da nossa alma, respectivamente, se compreendermos essa mesma alma como sendo uma expressão daquele céu que nos viu nascer, então vamos concluir que no universo também existem tensões e conflitos que de modo algum estariam relacionados necessariamente ao conceito de castigo ou punição, bem e mal, mas apenas expressando a mecânica celeste daquele momento. Se Marte está tenso com Plutão, por exemplo, isso faz parte da relação entre as suas órbitas e acontecerá de tempos em tempos, queiramos ou não. Ou seja, os conflitos fazem parte da dinâmica da manifestação e não há como evitá-los. Isso é a lei. E ela não é nem boa nem má, nem pune nem vai premiar. E se a gente age pensando em prêmio ou recompensa, estamos agindo em função de quem? Estamos agindo em função do quê? E se a gente age pensando sermos poupados desse movimento, algo está errado, porque esse movimento faz parte do universo no qual estamos inseridos. Tudo aquilo que existe, seja lá em qual plano for, só pode existir dentro das regras da lei. Caso contrário, não existiria. Lembrando sempre que essa lei universal, diferentemente das leis humanas, é impossível de ser transgredida. E a objetivação máxima dessa lei divina, universal, justa e intransmutável, regendo a sociedade humana, em busca da redenção de todos os seus males e sofrimentos e devolvendo ao homem a sua condição paradisíaca que lhe foi tomada por ocasião da queda, damos o nome de obra, por estar relacionada à edificação de uma nova humanidade. Porém, como sendo algo a ser construído por etapas por essa própria humanidade, de acordo com o progresso do seu estado de consciência como um todo. E para que essa obra possa se concretizar, obrigatoriamente ela vai acontecer de acordo com as diretrizes da lei, bem como dentro da sua mecânica evolutiva, que tanto pode ser expressa pelos mitos que constantemente citamos, ou até mesmo pelos arcanos do tarô, dentro de uma dinâmica regida pelo movimento dos astros, e nada, absolutamente nada que é manifestado foge disso. Então, podemos dizer que existem arcanos bons e arcanos ruins, o mesmo se referindo aos planetas da astrologia?
Tudo são lições a serem assimiladas e aprendidas. O mesmo ocorre com a obra, que será obrigada a passar por etapas mais ou menos desafiadoras e conflitivas, e isso não significa de modo algum que esta esteja sendo ameaçada. O problema está quando a gente resolve comparar a lei maior com a lei humana, baseado nos nossos conceitos pessoais de bem e mal, certo e errado, como sendo aquilo que nos agrada ou nos desagrada. E confundimos cargos ou status social com hierarquia espiritual e tentamos forçar a barra dizendo que uma coisa é decorrente ou está associada a outra, e começamos então a impor regras a respeito daquilo que é elevado e aquilo que é decadente. A hierarquia divina existe por si só e é algo mais ou menos como ocorre com os reinos da natureza, onde cada um tem seu papel e todos colaboram e interagem entre si. E então a gente não vê a planta competindo com a pedra para provar quem é mais animal. Em contrapartida, no universo humano, a hierarquia se impõe na base da força ou da persuasão, como um modo de força psíquica utilizado por aqueles que se julgam detentores de algum tipo de informação privilegiada, a qual, uma vez compartilhada, lhes tiraria tal poder. E então vão surgir os guardiães da lei, os defensores da lei, como se a lei cósmica que regula toda a mecânica universal precisasse de tais pessoas para poder se cumprir. Sem contar aqueles que se julgam os donos da obra como expressão dessa própria lei, como se ela pertencesse de fato a alguém ou a algum grupo. E vão criar regras supostamente éticas e morais para impor a execução de tal construção. Regras essas, surgidas na sua grande maioria das vezes, das necessidades egóicas e interesses de pessoas ou de grupos que lhes garanta algum tipo de domínio sobre os demais. Caso contrário, quem não acatar tais regras estará fora da lei e fora da obra. Mas existe algo manifestado fora da lei? Existe algo que não seja obra? Você precisa gostar de Mozart para evoluir. Caso você não goste de Mozart, então estará na rabeira da evolução. Só quem gosta de música clássica é evoluído. E as pessoas então vão ficar desesperadas ouvindo aquilo que não gostam, com a finalidade de salvarem as suas almas e se sentindo secretamente inferiores ou culpadas por não gostar, e ainda por cima sem ter coragem de se confessar com alguém que faça parte desses núcleos. Você precisa saber de cor todas as revelações, inclusive com todos aqueles termos em sânscrito, porque a evolução agora está focada no mental. E quem não é inteligente ou não consegue guardar tudo o que lê, estará fatalmente perdido. E os grupos de WhatsApp se convertem em verdadeiras verborreias revelativas que não levam a nada com nada, a não ser o fortalecimento da vaidade das pessoas que deles participam, ao se sentirem especiais em virtude de tal conhecimento. Ou melhor, informação. Porque o conhecimento que não é vivenciado e posto à prova não passa de mera informação. E por coisas desse tipo, as pessoas acabam aprisionadas pelo medo em tais núcleos, intimidadas, sentindo-se inferiores, e o processo espiritual que deveria ser espontâneo, fluido e verdadeiro passa a ser um martírio. O problema surge quando institucionalizamos algo que não é institucional, porque tanto a lei quanto a obra divina não são passíveis de pertencer a ninguém, e muito menos a nenhum grupo, exatamente pela sua grandiosidade. Porque a lei rege o universo, o cosmos, bem como todos os mundos e seres, tanto visíveis como invisíveis, e a sua obra nada mais é do que esse mesmo universo, cosmos e mundos agora manifestados. Existe como aprisioná-la numa instituição humana e então resumir toda a sua magnitude simplesmente num conjunto de regras e estatutos, acreditando que, uma vez seguidos, estaria todo esse universo sob controle? Seria como atribuir a um formigueiro o comando de todo o planeta. Como todas as coisas divinas, a lei não é algo que se impõe, mas sim algo que flui espontaneamente em tudo o que existe, exatamente porque é ela que rege tudo o que diz respeito à própria existência.
Outro problema ocorre quando se humaniza ambos, lei e obra, como se fossem espécie de divindades, que ora vão nos premiar, ora vão nos castigar. Então, se cumprimos aquilo que acreditamos que ela nos determina, desse modo estaremos poupados e protegidos. Caso contrário, nos estará reservada a danação eterna. Em analogia à edificação do grande templo humano, que, como ocorre em toda a construção, vai precisar obrigatoriamente passar por etapas de um projeto que esteja de acordo com as leis da física e da gravidade, caso contrário, essa construção não para em pé, tudo aquilo que não estiver edificado dentro dessa lei não se manterá ou sobreviverá e acabará ruindo mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo estando dentro da lei, é sempre bom a gente lembrar que nada é eterno e tudo sofre a ação da degradação do tempo, o que também faz parte da lei. E então, aqueles templos humanitários e grandiosos edificados pelos avatares, com o passar do tempo, inevitavelmente se converterão em ruínas, que talvez nos inspirem à construção de novos templos, mas não passarão de lembranças de algo que teve um papel importante no passado, porém que agora já não é mais necessário, pelo menos daquele modo. Grupos religiosos e até mesmo muitos colégios iniciáticos se julgam e atuam no mundo como soldados, guardiães da lei e donos da obra, impondo aos seus membros aquilo que deve ser o certo e o errado, com aquela ameaça de que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, sendo que os escolhidos, no caso, seriam aqueles que lhes acatem as ordens, por mais absurdas que possam parecer, com vistas à própria salvação e à vida eterna no local privilegiado. Se Mozart não houvesse transgredido as regras da ordem que frequentava e transformado todo aquele ensinamento numa obra a ser entregue às pessoas mais simples e comuns, o mundo não teria acesso a muitas das suas obras e principalmente não teria a inspiração da sua flauta mágica. Será que ao fazer isso teria ele cometido algum crime de lesa divindade ou lesa evolução? O conhecimento é como uma semente que, se ao invés de ser lançada for guardada numa caixa, acabará não germinando e então a semente se perde. Será a determinação da lei, então, tanto segredo e mistério assim? Mas a lei determina alguma coisa? Quando a gente visualiza um mundo divino e perfeito e busca criá-lo, impondo ao mundo como sendo um caminho para que este atinja essa semelhança ou essa magnitude, muito cuidado com aquilo que consideramos perfeito, porque a lei tem seu modo de agir que passa por caminhos que, na grande maioria das vezes, nem sempre compreendemos. Fica aqui, então, mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.